Então bora, pessoal, olha só. Vamos falar um pouco sobre mãe. O quanto que as pessoas ainda... Algumas sofrem, né? Algumas sofrem porque quer ter bom relacionamento com mãe. Outros já têm um excelente relacionamento com a mãe. É tão bom que não sabe nem explicar, né? Tem alguns filhos que é tão bom relacionamento que se torna mãe da mãe, pai da mãe. Não é de rir, mas é a realidade, né, pessoal? Como vocês sabem, eu gosto de trazer a realidade nua e crua pra vocês. E tem muitos filhos que sim, tem tanto amor, tem tanto carinho por pai e pela mãe que quer fazer de tudo, até mesmo tirá-lo das dores, e faz o que é possível e o impossível, e sai rompendo sistemas familiares, rompendo a hierarquia, não é verdade? Quem já fez isso? Eu já fiz, tá? Eu já fiz, mas agora eu fico bem quietinha no meu canto. Mas o que é interessante é que quando a gente vai ampliando a nossa visão, nós vamos tomando consciência sobre quem a gente é, o nosso papel, a nossa função dentro de uma família, a gente começa a entender que existem certos pontos que a gente não tem que atravessar, né? A gente precisa ficar na nossa, quietinho, sem interferir nas escolhas dos pais. Então, quando a gente começa a trazer para nossa consciência sobre todas essas dinâmicas inconscientes, assim como eu expliquei lá na aula 1, se você não assistiu, eu sugiro que assista. Por quê? Lá dentro da aula 1 eu estava explicando tanto das lesões emocionais, quanto também estava explicando para vocês como que acontece um trauma. Então, quando as pessoas solicitam a nossa ajuda, se a gente não consegue identificar de onde veio esse trauma, por que surgiu esse trauma? A pessoa ela quer ter um bom relacionamento com a mãe, mas o que impede? Existem sim traumas, existem dificuldades, existe algo por trás, né, como um pano de fundo que está ali a todo momento falando, olha, não tenha um bom relacionamento com ela. Mas quando a gente começa a ampliar o nosso olhar, o que a gente percebe? Percebemos que de repente não é somente com o nosso cliente. Existe também a história da mãe, a história da avó, da bisavó e todas aquelas outras mulheres que passaram por grandes conflitos entre mães e filhos. E muito disso vem partindo do princípio que às vezes um grande, ele não estava ali na postura de adulto para entregar aquilo da forma que o filho queria, entende? Então, quando as pessoas começam a tomar consciência disso, vão falando, caramba, será que a minha mãe realmente me entregou o que eu precisava? Existem filhos que são adultos hoje que ainda passam por dificuldades. Tem filhos que não conseguem se sentir realizados. Mas por que eles não conseguem se sentir realizados? Porque simplesmente eles ainda estão naquela postura interna. Lembra que eu falei do inconsciente? Quem lembra da aula da primeira aula, onde eu falei sobre o inconsciente, a forma que ele atua? Digita aqui eu, porque ali eu expliquei, né, o motivo, o que acontece, porque a pessoa fica ali paralisada, exigindo alguma coisa, seja da mãe ou do pai. É o próprio inconsciente, é aquela criança que sofreu, ou seja, todos esses medos que hoje você tem, que hoje eu tenho, você vai falar, você tem, gente, às vezes aparece algum medo, só que eu já sei fazer esse movimento interno, só que o nosso cliente não sabe. Então a gente precisa ser assertivo nessa parte para a gente conseguir entender em que ponto essa pessoa se sentiu paralisada. Porque olha só, às vezes você vai falar, mas como que eu vou ter uma certeza se essa pessoa, ela realmente, ela tem um bom relacionamento com a mãe ou não? Como que eu vou ter essa certeza, Pri, e ser assertivo ali durante o atendimento e identificar, porque a pessoa me fala que ela e a mãe se dão super bem, são melhores amigas. Alguém já passou por essa situação? Só que quando você vai analisar, né, fazer toda a investigação sistêmica ali durante o atendimento,
você percebe que a pessoa ela não é realizada profissionalmente, ela não é realizada financeiramente, ela não é realizada profissionalmente. Então, isso está relacionado com mãe, porque mãe é realização. A mãe é a que traz essa força do sucesso. É aquela que faz a pessoa brilhar a todo momento, seja na vida, seja na profissão. Então, se esses filhos, eles ainda falam assim, mas a minha relação com a minha mãe é muito boa. Será que esse filho realmente está posicionado como filho? Ou será que ele está olhando para essa mãe com aquela sensação, digamos assim? Para quem não entende, deixa eu explicar, é uma sensação. É como se ela pensasse uma coisa, tipo, eu amo minha mãe da forma como ela é. Só que internamente, e o próprio inconsciente dela diz o quê? Fala assim, então, tadinha da mamãe. Ai, coitadinha dela. Então a pessoa traz um julgamento. E sem ela perceber, essa sensação, esses pensamentos que faz com que a pessoa sinta pena, dó da mãe, ou até mesmo do pai, né? Mas como eu estou falando da mãe, quando sente pena da mãe, ela tá rompendo a hierarquia, porque ela está excluindo. Então ela não tem essa percepção às vezes de que a mãe é forte, de que a mãe dá conta, que ela é adulta, que ela pode fazer as escolhas dela, que ela vai dar conta de lidar com as próprias emoções. Porque tem filhos que às vezes querem suprir as necessidades dos pais e da mãe, entende? E acaba ficando com aquela ideia deturpada, que mamãe é fraquinha, que ela não vai dar conta. Mas quando a gente sai desse lugar e a gente começa a observar e fala, caramba, que interessante, olha, minha mãe é muito forte, olha tudo que ela passou na vida dela, não é? Olha tudo que ela passou na vida dela, olha tudo que a mãe do meu cliente passou na vida dele. Quem sou eu para estar julgando aqui, para achar que ela é fraca? Isso é um desrespeito. Então, às vezes as pessoas acham que é bonito sentir pena do outro. Gente, isso não é bonito. Isso exclui a outra pessoa. Nós podemos ter compaixão. Compaixão é completamente diferente de sentir pena, sabe? Pri, eu me dou super bem com a minha mãe. Eu vivo essas dificuldades que você falou. Eita! Então, Bianca, vai prestando atenção, porque conforme eu vou falando, pode ser que você já identifique alguma coisa. Pri, você tem me ajudado a fazer muitos movimentos para mudar isso. Eliane, maravilhosa, você se esforçou também, né? Pri, a dor da autodesvalorização pode desenvolver inflamação medular, onde desenvolve os problemas na medula. É verdade. Dores nos ossos, como artrite, artrose, e as mulheres da minha família na parte materna têm. Olha que interessante. Além disso, sem falar da parte da desvalorização, quando a mulher também ela passa por esse processo interno de se sentir tanto desvalorizada, a gente precisa observar também umas outras vertentes, né? Não somente a parte óssea, porque na parte óssea que minha cabeça foi em outro lugar, mas na parte óssea, se a gente começar a observar que a pessoa sai quebrando ossos também, é uma super desvalorização. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com as coisas que a gente pensa. Por quê? Quando se trata da força feminina, a gente precisa realmente olhar com carinho para esse feminino, olhar com respeito, para que essa mulher ela se sinta inteira, completa, para que ela não desencadeie outros problemas. Por exemplo, a endometriose. Inclusive, isso é um post falando sobre a endometriose. Algum outro problema com a mama ou com o útero. Então, a gente pode observar o quanto que isso vai se espalhando para todos os lugares. Às vezes, as mulheres não percebem, né? Mas isso vem passando também de geração em geração. A importância da gente conseguir ajudar o nosso cliente a se sentir amado, a se sentir respeitado. Isso é o que vai dar força, isso é o que vai fazer você se sentir cada vez mais confiante na hora que você estiver ali no teu atendimento.
Porque você vai conseguir pontuar em que momento essa pessoa ela se sentiu travada. De repente, será que foi um amor interrompido que aconteceu ali? Com essa mãe, com esse filho? Por isso que esse filho não está conseguindo seguir para a vida? Outro ponto interessante que as pessoas deixam passar por despercebido. Às vezes acha que é apenas a partir do momento do nascimento. Se a gente olha somente isso, a gente está limitado. A gente precisa ver o quê? Corpo, mente e alma. Vamos observar essa pessoa além daquilo que ela está trazendo, nessa dificuldade com a relação com a mãe. Vamos observar o campo familiar dela, vamos observar toda essa árvore genealógica e o que essa árvore precisou fazer para que ela se chegasse nesse ponto, porque toda dor que aparece, né, aquilo que era um segredo talvez, ele começa a querer sair, se sobressair, para que seja visto, para que seja revelado. Então, se é uma dor que a pessoa está sentindo, se a vida dela está travada em alguma parte que está relacionada com a mãe, nós podemos intervir nessa parte. Por quê? Na hora que a gente consegue fazer com que essas pessoas elas se reconciliem, automaticamente essa pessoa ela vai se abrir, ela vai conseguir, sabe, se libertar daquelas dores que estão ocasionando na vida dela. Por quê? Porque tem muitas pessoas também que falam assim, mas eu já fiz tratamento e voltou tudo de novo. Gente, quem fala assim, voltou tudo de novo, tô passando pela mesma situação tudo de novo, calma. A gente vai precisar analisar. Será que o profissional realmente conseguiu aprofundar ali? Porque quando isso vem pro entendimento da pessoa, ela já muda na hora. Amanhã vocês vão ver na aula 2, que coisa mais linda. A mudança na hora da pessoa, sabe? Que eu fiz um atendimento, vocês vão ver, a aula 2 está maravilhosa. Pri, não assisti nem a aula 1, então assista, porque dentro dessas aulas está saindo também um código, e esse código é super importante, porque se você pegar esses códigos, você estará concorrendo a uma vaga dentro do MOS. Sim, eu faço um sorteio, tá? No dia da abertura da nova turma. E quem sabe você é o ganhador dessa vaga. Deixa eu ver, minha avó materna colocou prótese no quadril. A minha mãe tem osteoporose e eu também coloquei prótese no quadril. Aos 44 anos eu estou com osteoporose na coluna também. Nossa, olha, osteoporose. É o que a gente acabou de falar aqui agora, Suzana. A osteoporose está muito relacionada com essa desvalorização, nossa, muito forte. E isso não vem somente de si mesma, né? Igual você disse que vem da sua mãe. Então, olha para essas mulheres da sua família que também passaram por essa situação. Em um momento você se sentiu desrespeitada, desvalorizada. A sua mãe, a sua avó. Olha como que as mulheres vêm trazendo essas dores, né, inconscientes. E quando a gente começa a entender que isso é o que está ocasionando e que a gente pode fazer com que isso ele não se prolifere, né, não aumente mais, nossa, isso daí muda totalmente a nossa realidade. A gente se liberta desse trauma, sabe? Então olha para você com bastante carinho, viu, Suzana? Para suas emoções, para os seus sentimentos, tá? Pri, eu amei a aula. Ai, que bom. Deixa eu ver aqui. Para ser curado também. Então, eu não falo sobre cura, né? Eu entendo o poder dessa palavra, mas eu gosto de utilizar a palavra sanação. A gente sana uma dor, sabe? Porque é uma dor latente que fica a todo momento ali no nosso corpo, sabe? Falando com a gente, o nosso sistema familiar falando também, porque a gente vê que de repente é uma repetição de doenças, né? Uma repetição de dores dessas mulheres que vem trazendo isso de uma forma tão profunda. Pri, e quando o filho tem pavor da mãe? Já perdoou várias vezes, mas a única coisa que essa mãe sabe fazer é lançar palavras negativas sobre esse filho. Ai, Lu, que pergunta sensacional. Existe também,
Existe também aquelas mães que maltratam os filhos e que são cruéis, sim, tá? Nesse caso, o que esse filho tem que fazer? Gente, esse filho, ele não tem que ficar junto com a mãe. Ele precisa se valorizar. Ele tá buscando na mãe um amor que de repente ele sente que faltou. Só que dali, o que vai sair? É isso. É isso. Tem mãe que não consegue, sabe, ser bondosa, sei lá. A gente não sabe os problemas que essa mulher teve para tratar o filho dessa forma. Então, cabe o que a esse filho? Seguir adiante. Ele vai dar essa distância amorosa, sabe? Essa distância amorosa é assim, olha, eu estando longe da minha mãe, pelo menos eu consigo manter esse respeito por ela. Eu não preciso ficar me ferindo a todo momento do lado dela. Eu sei que ela é desse jeito. Sabe, a frase que cabe aqui, sabe o tal do aceita que dói menos? Ela é assim e não tem o que fazer. Só se cair uma luz divina mesmo na mente dela para ela despertar e ver o que ela tá fazendo, entendeu? Tem pessoas que mudam, mas tem pessoas que não, né? Então, assim, o nosso papel como terapeuta, eu sei que tem hora que você quer pegar uma marreta, um machado, abrir a cabeça do teu cliente e falar assim, olha para isso, né? Só que não é possível, a gente precisa respeitá-lo. A gente precisa respeitar porque eles também têm esse processo interno, eles têm os princípios, os valores deles e a gente não tem como intervir, sabe? A gente pode ajudá-lo a manter esse respeito pela mãe e ele pode se afastar. Gente, quem foi que disse que é errado o filho se afastar da mãe? Quem foi que disse isso? Entendeu? Ah, Pri, mas eu já ouvi falar que devo honrar a minha mãe. Gente, honrar pai e mãe não tem nada a ver com se submeter, obedecer, não tem nada a ver com isso. Eu vejo, sabe, uma deturpação da palavra muito profunda. Então, o que as pessoas podem estar fazendo nesse momento? Eu me afasto. Dessa forma, eu mantenho, sabe, a minha dignidade, o meu amor próprio. Eu vou sentir falta, mesmo sabendo que ela me maltrata, mas eu fico aqui, ela fica lá e tá tudo certo, vida que segue, sabe? É isso. Porque, pessoal, não tem como. Nós, como terapeutas, a gente não tem como intervir ali, sabe? Ligar para essa mãe. Não, a gente não tem o que fazer nesses momentos. Entendeu? Pri, ovários policísticos tem a ver também com relação com a mãe? Também, mas não é só isso. O ovário policístico, ele tá relacionado a toda a força feminina, aquelas mulheres que queriam ter filhos e não podiam, ou de repente aconteceu algo que ela não pôde ter o filho também, ou ela precisava ter um filho e não conseguiu, então pode estar desencadeando um ovário policístico também. A gente pode observar na árvore genealógica dela, talvez, histórias de mulheres que perderam filhos ainda na barriga, ainda estavam gestando. Pode acontecer, tá? Mas não que seja somente isso. Por isso a importância da gente ampliar a nossa visão, tá? Cada história é única, mas tudo que estiver relacionado ao feminino, né? Aos seios, as partes íntimas, isso é da mãe, isso vem de mãe. Ai, Pri, mas a minha mãe sempre foi perfeita. Gente, mas quem disse que é somente a mãe? Né? O pai também tem uma mãe. Então a gente precisa olhar as mulheres desse clã familiar. Um sistema familiar, ele vai se unir, certo? Por exemplo, aqui tá você. Vamos supor, aqui tá você e aqui tá o parceiro, então vocês vão se encontrar e aqui você tem dinâmicas e aqui ele também tem dinâmicas, mas quando vocês se unem, estão unindo clãs, certo? São clãs aqui, árvores genealógicas. E aí, dentro de todo um script, digamos assim, da tua árvore genealógica, é onde vem o filho. Então nasce ali o filho. E nesse momento, esse filho, ele vai trazer aquilo que o próprio inconsciente das duas árvores genealógicas solicita para que melhore,
para que algo mude, entendeu? Então talvez algumas coisas que as pessoas acham que é um problema, na verdade era um segredo, e vocês não têm noção, tanto que esses segredos, eles são muito profundos, e eles são mostrados sim, dentro de todos os atendimentos que eu faço, que mais aparecem são os segredos não revelados. É só isso, né? Pri, eu tenho mudado muito a minha visão de mim mesma, eu estou quebrando repetições e lealdade, olha que lindo. É isso, né? Quando a gente desperta, a gente tem muito mais confiança, sabe? A gente tem confiança, a gente sabe onde a gente está indo, a gente sabe até onde nós podemos ir, a gente não rompe as ordens da ajuda, a gente não muda as ordens, sabe? Enfim, a gente sabe o nosso lugar. Vou reconstruir o conceito. A gente precisa reconstruir o conceito. Aí existe também uma outra questão. Aquelas mães, vamos lá. Aí tem aquelas mães que têm as suas próprias carências afetivas e que projetam as suas carências afetivas em cima do filho. E aí? Esse filho vai realmente conseguir seguir para a vida? O que esse filho vai fazer? Esse filho vai realmente precisar ser uma muleta para essa mãe? Tem mães que sim, também são muito egoístas. Vamos falar a realidade nua e crua? Tem mães que são egoístas sim. Elas criam filhos e não querem que os filhos, sabe, sigam adiante. E trava a vida do filho, isso mesmo, Lu. Então a gente precisa estar muito atento para entender. Lembra que eu falei ontem sobre compreender as entrelinhas? É isso. Quando a gente consegue entender essas entrelinhas, tudo fica muito mais claro. Sabe? Pri, e meus filhos eu e meus filhos moravam com os meus pais por motivos financeiros. Contudo, o pai dos meus filhos, ex-marido, faleceu e a primeira coisa que ela fez foi pedir para eu me mudar mesmo sem condições. Aí cada um sabe as necessidades que passa, sabe, Regina? Eu não sei o que aconteceu, né? Talvez foi a forma que ela encontrou de ver que você realmente tem força, né? Eu não sei, então não dá pra eu falar. Porque a gente precisa entender todo um contexto. Ninguém faz alguma coisa do nada, sabe? O próprio clã familiar, a própria árvore genealógica, ela solicita que nós sejamos fortes. E é profundo, viu, gente? É profundo isso. Pri, eu entrei agora, eu não tinha visto o título antes e está totalmente fazendo sentido pra mim. Estamos brigados, Stephanie, então fica aí, maravilhosa. Nada é por acaso. Com quais palavras eu falo? Calma, eu vou falar daqui a pouco. Fica comigo até o final. Eu vou trazer uma frase de solução pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Nessa simplicidade, né, Dorcas? Nessa simplicidade. Pri, o meu filho ficou contra mim depois do divórcio. Isso é muito difícil de aceitar. Leila, nossa, deixa eu falar. Foi bom você ter pontuado isso. Mães, quem precisa de vocês são seus filhos. Quem precisa de quem? É o filho que precisa da mãe. Até mesmo para o filho conseguir seguir para a vida. Então, Leila, respira fundo. Seu filho é adulto, deixa ele se virar, sabe? Vai viver a sua vida, apesar de ser difícil mesmo. Tem filhos que não conseguem reconhecer. E é só uma questão de tempo mesmo. E você pode ter certeza que se amanhã ou depois alguma coisa doer no teu filho, eu tenho certeza que você vai estar de braços abertos para saber dar alguma orientação para ele ou dar um colo. Então, assim, segue a sua vida, sabe? Uma coisa importante é que pai e mãe precisam entender, principalmente a mãe, principalmente quem é mãe. Vocês precisam compreender, e eu falo isso também como mãe, os filhos, eles vão para a vida, eles vão para o mundo. E se a gente fica somente por conta deles e abre mão também das nossas vontades, das nossas próprias conquistas, a gente vai ficar dependente emocionalmente deles. A gente não vai deixar eles seguir a vida deles.
Como que os filhos podem honrar a vida que recebe de nós, mães, né? Vivendo a vida deles, entende? Então, assim, é difícil aceitar, mas é essa a realidade. Enquanto a gente nega a realidade do que se apresenta, isso vai continuar se tornando uma grande dor. É isso. Aqui, gente, é a verdade nua e crua, né? A realidade nua e crua. A minha mãe perdeu um filho quando jovem, ela morreu quando eu era criança e ela não cuidou de mim. Ela morreu com ele. Nossa, que forte, Fátima, sinto muito. Forte, né? Mas a sua mãe ainda vive em você, viu? Como fazer a minha filha entender a importância da energia paterna? Ela não quer mais ele por perto, cansou de tentar. Olha, Rita, é profunda a tua pergunta, mas presta atenção com bastante carinho no que eu vou te dizer. A sua filha, ela deve ter sofrido muito também, sabe? Ela deve ter sofrido muito. Se ela não quer ele por perto, ela sofreu, ela tem os motivos dela. A única forma que você, mãe, tem como fazer é respeitar a decisão dela. No momento dela, ela vai pensar no pai, vai buscar ou não. Mas tem coisas que os filhos vão passar. Eu sei que a preocupação de mães, e me incluo nessa também, o que será do meu filho? Ai, se eu puder, eu protejo, eu ponho ele numa bolha e eu envolvo com um monte de esparadrapo para ele não machucar, mas eles vão machucar. Eles vão cair, eles vão machucar, eles vão precisar aprender, eles vão chorar. E a gente vai, né, fazer o quê? A gente vai ter que também saber lidar com essa dor, sabe? Então, se ela tem muitas decepções com ele, pra que você vai forçar de novo a menina pra conversar com ele? Não faz sentido. É pedir pra ela ficar ali cutucando, sabe, mais ainda a ferida dela. O que você pode fazer pra ajudá-la, de verdade, começa a liberar as suas próprias mágoas. Uma mãe, quando começa a fazer tratamento terapêutico, começa a liberar as mágoas, gente, essa mãe, ela transforma. Ela se transforma. Pri, ser filha única traz um fardo bem grande. Parece que eu sou a mãe da minha mãe, pois ela já não tem mais o meu pai e sempre me fala que eu devo muito a ela. Isso daí é complicado, viu? É complicado. Porque assim, gente, pai e mãe cria filho pro mundo. Não cria filho pensando que amanhã ou depois eles são obrigados a algo, sabe? O que os pais recebem, sabe, é o carinho que o próprio filho quer ter, quer dar ali de livre e espontânea vontade, sabe? E a gente faz o que tá dentro do nosso melhor. Mas isso não significa, por exemplo, eu tô cuidando da Maria Augusta, ela vai crescer e vai ter momento que pode ser que ela fale pra mim, sei lá, ai mãe, te odeio, tudo que você fez pra mim e não sei o que, e eu não quero saber, eu quero seguir minha vida. Eu vou prender minha filha, entende? Falando assim, ai, mas eu fiz tudo pra você. Eu fiz o meu dever de mãe, ponto. Entendeu? A gente precisa tomar essa consciência. A gente tomando essa consciência, tudo vai ficando muito mais leve. E cada caso é um caso, isso mesmo, Rosemary. Eu tenho muitas mágoas da minha mãe. E eu tenho uma outra coisa pra dizer, pessoal. Essa questão de ter mágoas com a mãe, isso vai ser literalmente uma escolha sua. E isso é um veneno que só você toma todos os dias. Se o seu cliente chega e fala, tem muitas mágoas da minha mãe, você lembra teu cliente também. Fala, isso é um veneno que só você tá tomando todo dia e só tá fazendo mal pra você. Quantas pessoas que adoecem por causa disso? É muito profundo. Então, assim, você pode escolher tomar esse veneno todos os dias, é uma opção. Ou você pode escolher parar de tomar esse veneno e se libertar disso. Sabe? Mas o que é necessário dentro disso tudo, pessoal?
A pessoa estar com o coração aberto para olhar com respeito, com humildade para si mesmo. Tem muitas pessoas que às vezes querem ir para uma terapia, só que não tá nem um pingo de vontade de abrir mão de uma dor, de uma verdade, sabe? Essas daí vão continuar paralisadas na vida.